Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Aprender. Hoje trouxe uma convidada sensacional que participa comigo de um grupo do Mentors de Network, que vai se apresentar, falar um pouquinho mais sobre o serviço e falar como você pode ganhar muito dinheiro na sua empresa. Conta um pouquinho pra gente o que você faz, seu trabalho, sua mentoria, pra gente conhecer um pouquinho mais você. Que bom. Boa noite. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Fer Dias, né? E hoje, dentro do clube que a gente está também, eu sou mentora e consultora. E por mais de 20 anos eu trabalhei no mundo corporativo e bancos, empresas privadas. E a partir dali eu resolvi levar o meu conhecimento para mais pessoas. E através do meu conhecimento, eu basicamente faço a empresa vender mais, principalmente em vendas a prazo, no boleto, que eles têm medo de vender, e através disso com mais segurança e proteção para o caixa também. Como assim? Explica um pouquinho mais isso pra gente. Vendas a prazo, boleto, como que a empresa pode ganhar mais vendendo dessa forma? Isso, então, hoje como que funciona, né? Muitas vezes as empresas só vendem à vista ou eles vendem um percentual menor em boleto por medo da inadimplência. Ou porque já tiveram algum problema e acabam ficando ali meio que em cima do muro, né? E outras empresas também acabam vendendo muito, só que sem uma estratégia de crédito, não analisa às vezes da forma adequada e acaba tendo um prejuízo no caixa. Então, o que eu faço é juntar, fazer a sinergia do financeiro com o comercial. Porque vendas é o mais importante, mas o financeiro tem que acompanhar. E através desse acompanhamento você vai conseguir vender muito mais do que você já está vendendo, só que com mais qualidade e segurança para o teu caixa. E como que isso pode funcionar para uma empresa de porte menor ou até uma empresa em porte médio? Ou eu não sei se você está falando mais de empresas maiores ou mais de empresas menores, quando fala sobre esse crédito. Entendi. Então, nós temos como tem a mentoria e a consultoria. Então, a mentoria, ela atinge mais esse público com menor faturamento, são as pequenas e médias empresas. E através disso, muitas vezes a empresa, ela não tem problema só ou no caixa ou esse medo de vender. Ela acaba tendo alguma situação que precisa ser melhorada dentro do financeiro como um todo. Contas a pagar, um estoque. Então, a mentoria, ela é específica para esse público, onde a gente vai trabalhar todo o cenário para ela conseguir ter mais uma base, né, para crescer. E a consultoria atinge empresas com faturamentos de mais de milhões por mês. E dentro dessas empresas que faturam muito mais, a cobrança é a parte que a gente vai atacar primeiro. Porque a cobrança é uma consequência, né? Só que através dela, a gente treina a equipe, já recupera o valor. Então, enquanto a gente está trabalhando o resto, a empresa já está recuperando. E através da inadimplência a gente consegue ter números para entender o que está acontecendo, para evitar novos números. Então, além de recuperar, você vai evitar novos números e continuar vendendo e crescendo as vendas. Vamos um pouquinho mais a fundo dentro disso. Como que essa inadimplência ela é revertida em um lucro para a empresa depois? Então, dentro muitas vezes eles têm os números e eles não sabem às vezes tratar porque não tem dados, né? Ou a equipe não tem uma métrica, um direcionamento para fazer. Então a gente vai entender de onde vêm esses números, por que que eles estão ali, quem são as vendas, as regiões daquela inadimplência. E ali a gente vai treinar a equipe para ser assertiva no recebimento. Então ali ela já vai ter um lucro, porque era dinheiro parado na mesa que ela já vai colocar dentro do caixa dela. E o lucro específico ele vem quando você evita novos números. Toda venda que você faz, ela entra no seu caixa. Né? Então, essa segurança de uma análise de crédito com antifraude, muitas vezes, com todo um processo de crédito que vai amparar o crescimento, só que sem o risco. Então, é nesse sentido que o lucro vem, recuperando e evitando novos números. Aí, tudo que você vende está dentro do caixa. É porque é bem interessante pensar, uma empresa fatura milhões, bilhões, né? Uma empresa Uhum. grande, você foca mais no que a maioria das pessoas não olha por primeiro. É. Exatamente. No que você falou, vendas é importante. É, a maioria do pessoal ou vai atrás de vendas, vender mais, mas às vezes a estratégia que está na inadimplência ou outros são os gargalos que está fazendo perder dinheiro e com isso ela não consegue vender mais. Exatamente. Eu Você acaba pegando mais esse nicho que as pessoas: "Ah, não vou olhar, vou focar nas vendas", mas se você olhasse esse outro lado, você ia ter uma empresa que ia funcionar mais saudável. Isso, bem, muito bem colocado, porque o financeiro ele tem que parar de ser operacional. As pessoas acham que é só operacional, precisa colocar ele dentro das vendas, porque ali tem uma base tão grande de informação
que através disso você vai conseguir saber por que que um vendedor específico muitas vezes está vendendo menos e fazer realmente se conversar, porque fica aquela briga, né? O financeiro com o comercial e não precisa. Você É, consegue juntar. uma empresa saudável, pelo menos a minha visão, é que tem que ter os 2 caminhando juntos. Exato. Tanto a parte das vendas quanto a parte do financeiro, porque se um tá no vermelho, o outro vai junto. Uma empresa ela precisa Uhum. estar em conjunto para funcionar bem. Hoje, dentro da sua mentoria, o que você mais vê que as empresas elas hoje fazem errado? O errado é pensar que o financeiro é operacional e você não analisar os seus números. Então, você achar que só vender vai resolver. Vendas é o mais importante, mas só vender sem observar o teu caixa, o que, que vai acontecer? Você bate meta e quando vai pagar o fornecedor, você não tem dinheiro. Aí você não sabe o que está acontecendo. Então, é realmente o maior erro é você não enxergar o financeiro como ele deveria, que é todo o apoio para a tua empresa. E pensando nessas grandes empresas, você vai faturar em melhorar a margem de lucro dela? Ou qual que seria assim, a melhor forma do seu trabalho? Não, eu vou lá e vou aumentar o caixa. O meu trabalho, não, eu vou aumentar a última linha lá, o faturamento. O que Uhum. realmente tem essa mudança dentro da empresa? Então, tem algumas frentes, né? Primeiro, o dinheiro no caixa, então você vai ter mais liquidez no seu caixa. E a margem de lucro, ela entra quando você começa a vender mais a prazo. Claro que existe uma análise que você precisa fazer do que você tem de caixa para você não prejudicar o teu ideal, né? Porque se você, por exemplo, vende só à vista, você vai ter o dinheiro direto no caixa. Quando você começa a vender a prazo, você vai ter um gap ali de alguns meses que você precisa estruturar. Então, essa base, a margem de lucro, ela vem quando você vende a prazo, porque você não dá desconto. Então, todo esse conjunto com o fluxo de caixa, que é muito importante, é onde você vai ter a tua margem de lucro e mais credibilidade também no mercado. Então, a inadimplência que estava, você já vai diminuir, as vendas vão ser com mais qualidade e o teu caixa vai ser a tua paz. Hoje, assim, você pode contar pra gente um case seu, para entender um pouquinho mais como que foi a sua atuação dentro da empresa, até para quem está assistindo entender como que funciona o seu trabalho. Uhum, claro. O maior case assim que eu tenho, que é o último, né, foi de uma empresa que eu acompanhei por 10 anos. Essa empresa, quando eu entrei, ela não tinha financeiro, estava no início da operação. Então, faturava ali 1 milhão por mês com 2 lojas e 2,5 de inadimplência. Hoje, a gente entende que 2,5 é uma média do mercado, mas eu não consigo aceitar essa média. Eu, para mim, abaixo de 1% é o ideal. Então, dentro dessa empresa, a gente fez um trabalho que, além das vendas, ela aumentou para 80 milhões por mês, com uma média de 40% de boleto. Então, se você fizer um cálculo, né, de 1 milhão, que era quase à vista, para 80 com 40 em boleto, a gente conseguiu mesmo assim reduzir a inadimplência. Então, recorde de faturamento e recorde de redução de inadimplência. Então, é possível sim você fazer a redução. E essa redução de 2,5 para 0,33 foi quase 50 milhões de dinheiro que estava parado que entrou no caixa. Quando você consegue só economizar em uma frente, isso já gera um alívio no caixa, Exato. né? Porque a ideia é, se você não economizar, você vai ter que pagar, vai ter que gastar. Então, se você consegue, em vez de pagar 1%, pagar 0,888, já vai ter uma diferença grande lá no final, ali na última linha do fluxo de caixa. Exato. E isso, quando uma empresa é grande, faz muita diferença, até para empresas menores, mas grande, Uhum. né? Estamos falando de milhões, Sim. economia de 0,5% é uma economia enorme. Hoje, em relação à parte de vendas e financeiros, tem alguma dica para o pessoal que está começando a empresa do zero? Estou ali, por onde que vai, que caminho segue para já começar de uma forma mais estruturada? Então, se já existe um caixa, já tem uma segurança, uma reserva financeira, você consegue já fazer já arriscar, né? Começando a vender em boleto, só que com um prazo de pagamento um pouco menor. Então, avalia primeiro como é o seu pagamento de fornecedor. Se você paga em 28 e 56, faça as suas vendas a prazo em 28 dias. Ou 28, 45, sempre para o teu recebimento ser antecipado ao pagamento. Que aí você não vai descapitalizar o teu caixa. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente é você entender qual é a tua margem de lucro que vai ter nisso. Porque muitas vezes o pessoal quer vender o à vista a prazo. Então não dá muito certo. Então tem que ter uma margem ali de segurança
para que você venda a prazo num valor que supra esse prejuízo que você vai ter ali por 30 dias sem receber. E não necessariamente a prazo é pior o trabalho, Exato. né. Pelo fato de você poder ter o ticket, né, o valor integral, às vezes Uhum. acaba que você, mesmo a 30, 40 dias depois, você vai receber mais do que você tivesse recebido no dia. Perfeito, é Seria mais isso ou menos mesmo. seria isso? É isso. E hoje quem não vende a prazo é uma fatia de quase 40% a menos que você está deixando de receber. Então, se você hoje vende R$ 100.000, à vista você pode vender R$ 140.000. Então, é sim algo muito vantajoso, só que é importante ter uma consultoria por trás para avaliar isso, para você não ter uma administração e dar uma prejudicada no teu fluxo de caixa, se você está iniciando, né? Vamos colocar, por exemplo, o meu caso, né, que é a minha empresa, o meu consultório. Uhum. Como que eu posso fazer para ter essa melhora no meu fluxo de caixa, pensando que eu atendo pacientes que entram todo dia, que tem as vendas que são à vista, a prazo, como que eu posso melhorar e estruturar essa parte financeira para poder crescer de uma forma melhor? Uhum. Hoje você tem mais ou menos uma média de percentual que você vende a prazo ou você não tem essa? Não, não sei o quanto, mas hoje gera em torno de 50% do meu faturamento a 60%. Assim, Uhum, mais ou menos, uns 30% à vista, uhum, e daí os outros, o resto a prazo ou em parcelas, uma, 2. Eu trabalho com cartão de crédito e dinheiro fixo hoje, que são as formas de uhum, pagamento. tá. Então você não tem o boleto ainda, né? Não. Isso. Então a primeira questão que a gente precisa ver é realmente avaliar o teu caixa. Como é o teu caixa atual, como é seus pagamentos de fornecedores, para a gente criar essa estratégia para você conseguir essa fatia do mercado que vende em boleto sem te prejudicar no médio prazo. Então, se você tem ali um fluxo adequado, se você tem um caixa, um capital de giro adequado, você já consegue de imediato fazer. Então, é realmente a gente entender a tua realidade, né, o teu caixa, o teu balanço, né, que muitas vezes a gente fica meio confuso ali no que é o balanço, mas a gente vai avaliar isso e conseguir que você alavanque pelo menos mais 40% com segurança. Eu coloco a minha experiência, né, no caso, já me ofereceram a parte de fazer a venda no boleto e eu tive essa insegurança, não aceitei porque o meu maior Uhum. medo era a inadimplência e Inadimplência. não ter realmente esse pessoal, vou fazer essa parte do pagamento em boleto, mas se eles não pagarem, o que eu vou fazer? Vou ter que ficar cobrando? O que eu vou precisar fazer? Então acabei que, por mais que para alguns pacientes, porque trabalham com high ticket, você acaba que nem todo mundo tem o valor à vista. Mas Uhum. se for parcelado, as pessoas conseguem fazer. Só que Sim. eu tenho esse medo meu, assim, de: "Ah, não, será que vai dar certo? Será que eu não vou ter inadimplência?". Sim. Esse é o meu maior medo falando nessa parte dessa forma de pagamento que é o boleto. Sim, mas essa não é só sua, né, é só o teu receio. Realmente a maioria dos empresários tem esse medo, porque muitas vezes não tem uma estrutura ali, né, financeira. A maioria, por exemplo, do teu escritório pode ser que você não tenha um setor, né, de vendas a prazo, então acaba que fica com esse receio, mas toda a estratégia e todo o formato de processo que você consegue fazer no boleto, ele te tira e te dá uma tranquilidade, porque você vai ter segurança, vai ter um antifraude junto. E não necessariamente você vai ter um antifraude automatizado, que é o motor de crédito que a gente fala nas empresas, né. Eu tenho um método que foi o que eu desenvolvi, né, dentro de todos esses anos, que ele é manual também. Além do motor de crédito, eu consigo fazer um manual para empresas que estão começando. Então você vai conseguir aplicar desde a sua primeira venda a prazo, com segurança e tranquilidade. A inadimplência, claro que ela vai existir de alguma forma, mas é aquele 0,36. Então ele não vai impactar dentro do seu faturamento. Se for um caixa saudável, não vai ser Isso, isso que vai impactar no faturamento final. perfeito. E essas pessoas que não fariam o seu serviço, porque não conseguem pagar, mas se fizer a forma do boleto, acaba que consegue fazer o pagamento. Isso, e daí acaba que dentro de 40%, que 5% não consiga pagar, você já conseguiu uma fatia de 35. Então são riscos calculados que a gente assume. Não, muito bacana. E é uma ideia, assim, que às vezes você nem pensa, por exemplo, para minha área médica. Nem pensaria, realmente Uhum, tem uma utilidade. Tem bastante, dá para aproveitar uma parte do mercado, como falou para você. Como você falou que não está sendo aproveitado. Às exato. vezes, por medo de trabalhar com uma ferramenta que não conhece, fica querendo ou não, mas a maquininha está ali. Né? Você É. passa ali, ela cobra a sua taxa e está ali o dinheiro no dia Uhum. seguinte. É uma segurança que te dá um pouquinho maior, mas às vezes é isso, às vezes tem uma
porcentagem do público que eu não tô que poderia estar alcançando e que eu tô deixando de alcançar por não trabalhar com método como esse. Uhum, isso mesmo, e é a segurança que você vai ter. Estratégia, o método certo que a gente consegue colocar, pode vender tranquilamente aí que teu caixa não vai ser prejudicado É, mas por isso que tem que ser um trabalho em conjunto. Não em adianta você conjunto. fazer isso num fluxo de caixa que já está negativo, É, numa empresa que não está saudável, não vai exato, resolver, né? exato. Eu tenho clientes que eles me procuraram para começar a vender a prazo. Eu falei, ó, antes da gente começar, eu preciso entender a tua situação. E ali ele não tinha nem o balanço DRE porque ele não estava fazendo. Então eu não posso ser imprudente de falar para ele vender e pegar essa fatia do mercado, sendo que vai ter maiores problemas ali no caixa dele que já estava negativo. Então a gente faz toda essa estruturação primeiro para entender os números e aí criar a estratégia. Não. Muito obrigada pela Eu que presença hoje. agradeço. Esse papo muito tranquilo e até para o pessoal entender, porque às vezes acho que é muito complexo, mas bem explicadinho. Não é tão complexo assim, dá para a gente entender bem. E a ideia é essa, desmistificar essa parte do financeiro, o que você faz e conversar de uma forma mais leve, mais tranquila, para que todo mundo entenda. Isso, perfeito. E obrigada pelo convite, agradeço e a oportunidade que tiver, a gente está aqui solucionando dúvidas para o pessoal também. Essa é a ideia, que todas as vezes que o pessoal falar sobre o assunto, começar, poder usar com a nossa conversa com base. Ah, quero saber como é que funciona, quero saber do seu trabalho. Porque tem muita gente começando, tem muita gente que já está no caminho há um bom tempo, mas não sabe o que fazer, está perdido nas Exato. contas. É, e assim, não é só um, né? Quase todo mundo. São poucas Sim. pessoas que entendem realmente o seu financeiro. Uhum. Eu com 3 anos de empresa, agora que eu fui fazer o cálculo de qual é o meu lucro líquido, com quase 3 anos de empresa. E não é, olha, não é por falta de avisar, que meu marido é contador. Ele me encheu o saco desde o começo. Eu fui teimosa e não fiz. Mas são coisas que a gente vai postergando, postergando, mas quando vê é extremamente necessário para ter um É, fluxo de caixa saudável. é importante, é importante. Inclusive eu que estou, né, nessa transição de carreira também, é muito importante você já ter nesse início alguma coisa, porque tem esse tempo de maturação. Foi o seu, não 3 anos, mas foi uma maturação. Então não é que esteja tarde ou cedo para fazer, é o momento exato que você conseguiu se estruturar, se restabelecer, já estar aí, né, conhecida aí com todos os seus clientes, e agora você fazer a outra parte que não é da alçada, mas que precisa. Que tem que fazer, né? Muito Exato. obrigada, Fer. Eu que Deixa suas redes agradeço. sociais pra gente, o pessoal te seguir e te contratar também, né? Que esse é o Sim, objetivo. com certeza. Então, minhas redes sociais é ferdias.oficial no Instagram e lá tem muitas dicas diárias ali, vídeos também. E um diagnóstico, caso você queira ter uma reunião comigo, uma sessão gratuita, você pode preencher o diagnóstico que a minha equipe vai entrar em contato com vocês. Então, muito obrigada, que seja a primeira de muitas outras que virão Muito, ainda. com certeza, eu que agradeço.